você pode estar desperdiçando um tempo da sua vida nesse exato momento por causa de um termo idiota que inventaram na internet. Lá em 2014, quando eu tinha por volta de uns 11 anos, eu tinha criado um canal no YouTube sobre jogos, vlog, era um pouco misturado, eu não tinha muito bem definido o que eu queria fazer. Eu que fazia tudo, fazia a gravação, a edição do vídeo. Na época eu nem fazia roteiro, porque eu nem entendia sobre muito o que era criação de conteúdo, não tinha muita ideia. E sim, ficava muito horrível, porque eu não tinha muitos equipamentos, e eu também, como eu disse, eu não tinha muita noção do que eu fazia ali. Mas importava ali na época porque eu gostava muito do que eu fazia, eu amava aquilo, eu gostava de gravar, eu gostava de editar. Eu sempre gostei muito dessa parte de criação de conteúdo, no caso de... Mesmo na época, eu não sabendo nem o que era criação de conteúdo, eu nem conhecia esse termo. Resumidamente, então, eu sempre fui essa criança um pouco mais criativa, eu tinha umas brincadeiras bem malucas quando eu era criança, bem fora do que a maioria das crianças brincavam. Eu era meio louco da cabeça, mas sempre foi meu sonho trabalhar nessa área, eu sempre... Gostei muito desde criança de criar conteúdo, de gravar, de editar. Porém, depois de alguns acontecimentos da minha vida e, enfim, conforme o tempo foi passando, eu comecei a virar uma pessoa que tinha muita vergonha de tudo e uma pessoa muito fechada. Então acabou que esse sonho, todas essas coisas que eu falei aqui foram deixadas de lado. E calma que tudo que eu tô falando aqui e contando vai fazer sentido com o tema do vídeo. Agora, dando um salto no tempo, pulando para 2023, que foi quando começou a viralizar esse tal de modo caverna, bastante pessoa fez vídeos sobre, que para quem não sabe, é basicamente você se isolar com o intuito de remover todas as distrações possíveis que você tem na sua vida para focar na sua carreira, nos seus projetos, ou às vezes na academia. O objetivo é meio que você se isolar para você ter mais foco no seu desenvolvimento pessoal no geral. E na época eu falei, foda-se, vou entrar nesse modo caverna, porque imagina que foda, né? Você desaparece por um tempo para focar nas suas coisas, no seu desenvolvimento pessoal, e volta muito mais foda do que antes. Na minha cabeça, depois desses 6 meses, eu ia parecer rico e com um shape super foda. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Eu comecei a me afundar em uma solidão imensa, assim, porque eu me isolei de tudo, eu tirei todos os meus seguidores do meu Instagram, de todas as redes sociais possíveis, eu tirei todo mundo e eu fiquei literalmente isolado. Eu não tô brincando, eu tinha contato com a minha família só. E aí na minha cabeça, eu só podia voltar a aparecer de novo, sair do modo caverna, voltar a conviver com as pessoas depois que eu tivesse bem sucedido. Até que eu comecei a ficar maluco, porque uma das coisas que eu queria fazer nesse meu isolamento era focar no meu trabalho. Porém, eu queria trabalhar nessa área de marketing e criação de conteúdo, porque como eu falei pra vocês, como eu contei a minha história, eu sempre amei muito fazer isso e sempre senti que de uma certa forma isso é meu propósito. Eu tenho que fazer isso ou eu vou morrer tentando fazer isso. Agora fala pra mim, como que eu ia conseguir trabalhar com criação de conteúdo e marketing, estando completamente isolado, com medo de ser eu mesmo e sem contar a fobia social e o perfeccionismo fudido que esse isolamento fez em mim. E por causa disso eu não conseguia fazer mais nada, eu fiquei completamente estagnado na minha vida por um bom tempo. O motivo disso é que tudo que me envolvia eu sair desse isolamento, eu não fazia, eu literalmente fugia disso. E pra ser sincero, nos dias de hoje você não consegue fazer nada sem se comunicar pelo menos com uma pessoa. E foi aí que eu percebi que eu tava correndo em círculos, eu tava meio que no fundo do poço, e eu mesmo que me afundei lá. Porém, depois que eu comecei a perceber isso e enxergar que pra mim conseguir viver a vida do jeito que eu quero e conseguir progredir nos meus projetos, eu tinha que me expor mais, conversar com mais pessoas e aprender a me comunicar bem. E foi aí que eu decidi começar a fazer terapia. E em uma das sessões ela me indicou um livro que chama Coragem de Ser Imperfeita, da Brené Brown. O livro fala bastante sobre vulnerabilidade, coragem e bastante sobre perfeccionismo no geral. Depois que eu li esse livro e comecei a aplicar ele, eu entendi que ser vulnerável é literalmente você viver a vida. Não tem como você escapar disso, porque senão você vai ficar trancado no quarto sem fazer nada. E mesmo assim você vai estar vulnerável, porque como eu falei, você não tem como escapar disso. E o engraçado é que depois de 6 meses disso tudo, os meus projetos avançaram mais do que 2 anos que eu fiquei isolado. A minha comunicação melhorou, minhas ideias ficaram mais claras, e o melhor de todos é que eu me tornei uma pessoa mais autêntica. E eu percebi que a produtividade não é sobre você se isolar, mas sim sobre você se conectar com outras pessoas e sobre você se conectar com você mesmo também. Você precisa ser vulnerável e aceitar que é imperfeito igual a todo mundo, isso é normal. Como eu disse, ser vulnerável é literalmente você viver a vida. Você vai estar vulnerável quando você for fazer uma reunião nova com seu chefe, com algum cliente, quando você se relacionar com alguém amorosamente, quando você for fazer algum amigo, quando você for numa festa. Você sempre vai estar vulnerável em todas as situações, porque tudo isso envolve vulnerabilidade. Está vulnerável até quando você tenta se proteger dela. Então por que a gente não aceita isso e começa a usar ao nosso favor? Você tem sim que focar nos seus projetos e no seu desenvolvimento pessoal,
mas a gente tem que lembrar que não somos máquinas. A gente precisa dessa interação social, a gente precisa conversar com outras pessoas. É impossível alguém evoluir profissionalmente, se desenvolver sem interagir com outras pessoas. E, inclusive, se você escolher certo os seus relacionamentos, seja amorosamente, amizades, você pode ter certeza que isso vai mais te ajudar do que te atrapalhar. O Modo Caverna pode até ser útil para algumas pessoas que já têm algum projeto rolando e realmente precisa se isolar por um tempo para focar nele. Mas, para a maioria das pessoas, isso não funciona, principalmente para quem quer trabalhar com criação de conteúdo, nessa parte de marketing hoje em dia que está bastante... Isso de Modo Caverna não faz nem um pouco de sentido para quem quer trabalhar nessa área. Até mesmo os outros profissionais, porque hoje em dia, seja um nutricionista, um personal trainer ou qualquer outro tipo de profissional, ele tem que criar conteúdo hoje em dia na internet para vender. Então acaba que isso de Modo Caverna acaba meio que não fazendo sentido para ninguém. Mas e aí, qual é a sua opinião? Você acha que o Modo Caverna, ele é produtividade mesmo? Ou você acha que ele está mais ligado com fuga da realidade? Comenta aqui embaixo que eu quero saber.